Há momentos em que a vida nos golpeia de tal forma que começamos a acreditar numa mentira silenciosa, a de que nada do que fizermos vai mudar alguma coisa, a de que estamos destinados a falhar, a de que não adianta tentar. Esse fenômeno tem um nome: desamparo aprendido. E hoje nós vamos entender como ele nasce, como ele se instala e, principalmente, como vencê-lo. Não controlamos tudo o que acontece em nossa vida, e essa verdade, por mais óbvia que seja, dói. Chegamos ao mundo com uma bagagem que não escolhemos. Não escolhemos nossa família. Não escolhemos o ambiente em que crescemos e não temos autonomia em nossos primeiros anos. E tudo isso molda profundamente quem nos tornamos. Quando nossas necessidades emocionais não foram atendidas lá atrás, aprendemos, de forma silenciosa, que talvez elas não sejam atendidas em lugar nenhum. Conforme crescemos, outras dores se somam. Uma perda, um fracasso, uma rejeição, um ambiente difícil, situações que, repetidas, vão construindo uma narrativa interna. Eu não consigo, isso não é para mim, nada do que eu faço funciona, e assim o medo de tentar vira uma sentença, a paralisia se instala e não agir se torna um padrão. Para entender como a sensação de impotência nasce, precisamos voltar a um laboratório simples e a um experimento que, pela sua clareza, mudou a maneira como a ciência olhava para a depressão e aprendizado. Era a década de 1960. Martin Seligman, então um jovem pesquisador curioso sobre comportamento, projetou um estudo direto, quase cru em sua simplicidade. A pergunta era poderosa: o que acontece quando um ser vivo é submetido repetidamente a acontecimentos desagradáveis que não pode controlar? Seligman reuniu cães e montou uma condição experimental em 3 variações. Imagine por um momento 3 salas idênticas. Em cada sala há uma pequena caixa, um piso e a capacidade de administrar um estímulo aversivo, um choque elétrico leve, suficiente para causar desconforto, não dano permanente. É importante dizer isso. Naquele tempo, práticas com animais eram permitidas que hoje seriam alvo de muito debate. Na primeira condição, o animal tinha controle. Quando o choque iniciava, havia um botão, um mecanismo de escape simples. Ao pressionar, o choque cessava. O cão rapidamente percebia essa contingência. Choques aconteciam, ele tocava o botão, o choque parava. Havia uma relação clara entre ação e resultado. Na segunda condição, o animal também ficava exposto ao choque, mas não tinha controle nenhum. Não havia botão, não havia ação que interrompesse o estímulo. O choque vinha e ia, independente do comportamento do cão. Na terceira condição, o animal simplesmente não era submetido ao choque. Esse grupo servia de comparação. Eles viviam sem aquela aversão. Depois de um período razoável de exposição, repetidas sessões que criavam uma história de experiência, Seligman mudou o palco. Agora todos os cães eram colocados em um novo tipo de caixa. Uma caixa dividida ao meio, como 2 metades ligadas por uma pequena abertura. De um lado, o piso podia ser programado para emitir choques, do outro, não. E desta vez, havia uma maneira clara de escapar. Se o cão percebia que um lado era doloroso, bastava atravessar para o outro lado para ficar seguro. O que aconteceu então foi marcante e, para muitos, perturbador. Os cães que, no primeiro experimento, aprenderam que suas ações faziam diferença, que havia um botão que interrompia a dor, exploraram o novo ambiente. Ao primeiro choque, esses animais pulavam, testavam a abertura, atravessavam, buscavam o lado seguro. Em outras palavras, aprenderam a escapar. Eles generalizaram, transferiram a lição de controle para uma nova situação.
Mas os cães da segunda condição, os que haviam passado por choques que não podiam controlar, reagiram de forma diferente. Quando colocados na caixa bipartida, muitos simplesmente não tentaram escapar, não exploraram. Ficaram imóveis, vocalizando, encolhidos, como se tivessem aceitado que nada do que fizessem mudaria sua situação. Mesmo com a saída óbvia à disposição, eles não a utilizavam. Seligman chamou esse comportamento de desamparo aprendido. Era como se a história anterior de impotência tivesse instalado uma crença comportamental. Minhas ações não importam, não adianta esforçar-me. Não era apenas medo momentâneo, era uma inércia generalizada perante novas oportunidades. O experimento não ficou apenas nas caixas. Pesquisas subsequentes adaptaram o paradigma para humanos. Em laboratórios com pessoas, condições de controle foram simuladas por ruídos inescapáveis, por tarefas deliberadamente insolúveis ou por feedbacks que não podiam ser alterados. Os resultados foram consistentes. Quando sujeitos vivenciavam eventos aversivos incontroláveis, crescia a tendência a desistir de tentar em situações futuras, mesmo quando a chance de controle reaparecia. Do ponto de vista clínico, essa descoberta foi revolucionária. Antes, a depressão era muitas vezes vista como fraqueza moral ou falha de caráter. A ideia de que um aprendizado, uma história acumulada de impotência, podia modelar uma resposta passiva, ofereceu um novo caminho. Se a sensação de impotência era aprendida, talvez pudesse ser desaprendida. Isso abriu espaço para intervenções que enfatizam a restauração do senso de controle. Pequenas ações, experimentos comportamentais, exposição graduada a oportunidades de sucesso. Há ainda um desenvolvimento teórico importante. Psicólogos como Abramson e colegas expandiram a explicação para incluir atribuições cognitivas, a maneira como interpretamos os eventos. Se alguém acredita que os fracassos são permanentes, universais e por causa de si mesmo, a probabilidade de desenvolver desesperança aumenta. Assim, o desamparo aprendido ganhou uma camada cognitiva. Não é apenas o que acontece, mas como o sujeito interpreta o que acontece. Quando estamos em sofrimento mental, algo acontece dentro da mente. É como entrar numa espiral descendente. Um pensamento negativo gera outro. Uma emoção dolorosa puxa mais emoção dolorosa, e essa espiral vai nos sugando, até acreditarmos que não há saída. Mas existe um caminho, e ele começa com algo simples, porém poderoso: agir contra-intuitivamente. Isso significa agir mesmo quando sua mente diz para não agir. Dar um passo mesmo quando o medo te paralisa. Fazer o pequeno possível, mesmo que você não sinta que ele vai fazer diferença. Pensamentos, emoções e comportamentos se influenciam, e mudar um deles pode realinhar os outros. Sêneca, o filósofo estoico, dizia algo profundo: não sofremos mais pelo que acontece, mas pelo que tememos que aconteça. Para Sêneca, grande parte do sofrimento humano nasce não dos fatos, mas da crença de que somos incapazes de lidar com eles. Assim como no desamparo aprendido, o problema não é a realidade, mas o que concluímos sobre nós mesmos a partir dela. Sêneca acreditava em um princípio fundamental: a coragem é construída pela ação, não pela inspiração. Ele nos chamava a dar pequenos passos, ainda que imperfeitos, porque cada passo reconstrói a confiança que a vida um dia arrancou. Pare nesse momento e pense, observe quem já vive como você deseja viver. Como essas pessoas lidam com emoções difíceis? Que hábitos possuem? Que desafios já enfrentaram? O que elas fazem que você ainda não faz?
Compare agora sua situação atual com o seu passado. O que está diferente hoje? Quais habilidades você já desenvolveu que antes não tinha? O que existe de positivo agora? Liste as desvantagens de não mudar agora. O que você perde ficando onde está? O que de bom você está impedindo de nascer? Imagine agora o marco da mudança. Como você saberá que virou a chave? Que sinais aparecem quando sua vida finalmente melhora? Lembre-se, pequenas ações de 5 minutos por dia fazem uma grande diferença. Escolha um microcomportamento, algo que dure no máximo 5 minutos. Pode ser responder uma mensagem pendente, arrumar um pequeno espaço, caminhar 5 minutos, escrever uma frase sobre o que deseja construir. Faça isso todos os dias e observe a transformação. A sua história não determina o seu destino. O que determina é a atitude que você adota, apesar da história. O desamparo aprendido tenta te convencer de que você não tem saída, mas isso é o passado falando, e o passado não é um profeta. Sêneca dizia: a vida é longa se soubermos usá-la. Use a sua, um passo por vez, 5 minutos por dia, e você vai descobrir que a saída sempre esteve ali, esperando o momento em que você acreditasse de novo. O que achou desse conteúdo fez sentido para você? Estamos muito felizes por ter assistido o vídeo. Seja um apoiador de nosso canal. Nos apoie deixando seu like, comentando o que achou e compartilhando com seus amigos e familiares. Lembre-se também de se inscrever no canal e ativar o sininho. É algo muito importante para nós. E fique à vontade em deixar sugestões para os próximos vídeos. Nosso e-mail e outras maneiras de apoiar o canal estão na descrição do vídeo. Muito obrigado por estar comigo até aqui.